Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui de volta para mais uma vez compartilharmos a palavra do Senhor. Hoje, dia 29, segunda-feira, estamos aqui com uma palavra muito especial para os nossos corações. Se encontra em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, que diz: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta em tempo e fora de tempo, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão dos ouvidos, e procurarão mestres segundo as suas próprias concupiscências, desviando seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra bem o teu ministério. Nós vemos aqui que esta é uma carta pastoral e Paulo escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, algo fundamental. É uma palavra que, sem dúvida, de muita especialidade para os líderes, cooperadores, obreiros, mas também de modo em geral. Eu tenho certeza que poderá te ajudar nesse momento que você está ouvindo. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele começa falando uma frase que nos mostra o teor da importância. Eu acho muito interessante que quando você lê uma carta, ou quando você ouve alguém falando com você, é muito importante sermos bons ouvintes para extrairmos e entendermos o que a pessoa está querendo falar na sua essência. Então Paulo, ele começa esta frase: Conjuro-te diante de Deus e da pessoa de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Ou seja, ele está dizendo, preste muito bem atenção, eu estou lhe pedindo, conjuro-te. Ele coloca essa questão como algo fundamental e importante. E o que era? Ele começa, que pregues a palavra, vírgula. Ou seja, pregues a palavra. O que Paulo está querendo dizer? Ou seja, Timóteo, venha o que vier, aconteça o que acontecer, você não pode deixar de anunciar a palavra de Deus. Por que isso? Porque nós sabemos que a maior ferramenta e principal do cristianismo que foi nos dado é a palavra de Deus. Nós observamos que sempre o Senhor trouxe essa instrução para os heróis da fé, por exemplo, e também para os apóstolos. Jesus, antes de ser assunto céu, o último assunto dele foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós observamos que o apóstolo Paulo estava exortando, aliás, instruindo Timóteo a ter isso como algo fundamental. Pregues a palavra. Não deixe de fazer isso, porque é a ferramenta principal, em tempo e fora de tempo. Por que tempo e fora de tempo? Parece ser até inconveniente pregarmos a palavra em algumas circunstâncias, como por exemplo, você está numa casa de luto e é lhe convidado para falar algo sobre aquela pessoa que partiu. Você está conversando com alguém que está enfrentando um divórcio. Você está conversando com alguém que está tendo uma colheita de uma plantação errada. E você se sente meio inconveniente de falar da palavra de Deus. Eu quero dizer que falar da palavra de Deus, inserir um conselho, sempre falando da palavra, nunca é inconveniente. Pode parecer fora de tempo, mas não existe fora de tempo quando se trata de falarmos de Deus. Então ele está dizendo aqui, insta em tempo e fora de tempo, ou seja, não se sinta inconveniente, pelo contrário, entenda que a palavra de Deus, ela será importante em qualquer circunstância. A pessoa está num momento de luto, fale da palavra, porque a palavra trará consolação para aquela pessoa. A pessoa está tendo uma plantação, aliás, uma colheita de uma plantação errada. Fale, você não vai, sem dúvida, deixar aquela pessoa desconfortável, mas você vai estar naquele momento falando da palavra, para que a pessoa ela venha se analisar e ver, puxa, realmente eu não devia ter tomado essas atitudes.
Muito bem. Então nós vemos que ele falou assim, que você deve redarguir, repreender e exortar. Por quê? Porque redarguir significa corrigir, repreender significa chame atenção e exortar significa instrui. Toda mensagem que pregamos, nós devemos inserir essas três coisas, ou seja, procure redarguir, procure corrigir, procure chamar a atenção e procure também instruir, porque a mensagem da cruz, ela vai ter sempre essas três coisas. Não tem como você instruir sem que você corrija, não tem como você corrigir se você não chamar a atenção. Então precisa ter isso, é claro, com sabedoria, colocando bem as palavras certas no momento certo. Nós lembramos, por exemplo, quando Natã, ele foi chamar a atenção de Davi, ele contou uma história. Natã, ele falou assim, este homem tem que morrer. E Natã falou então para Davi, assim diz o Senhor. Davi, ele reconheceu que ele tinha cometido um erro. Então nós vemos que até mesmo para corrigir, chamar atenção, nós devemos ir com humildade e com sabedoria. Os métodos somos nós que vamos usar, mas sempre entendendo que a palavra, ela é poderosa, porque diz a Bíblia que ela tem o poder de penetrar na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do homem. Só a palavra pode adentrar no âmago da alma do ser humano para corrigir e fazer com que aquela pessoa entenda que ela precisa realmente voltar atrás, analisar, corrigir algumas coisas, porque a palavra tem esse poder. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Então pregar é em tempo e fora de tempo. Pode parecer fora de tempo para as pessoas, mas ela nunca é fora de tempo, porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Muito bem. O que nós observamos aqui? Porque chegará um tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas procurarão mestre segundo as suas próprias concupiscências. O que acontece nesses últimos dias, por exemplo? Pessoas não querão ouvir a correção de seus líderes, a instrução. As pessoas, elas querem sempre uma palavra que venha agradar o seu coração. Eu vou dar um exemplo. Quando nós, muitas vezes, queremos muito uma coisa, você vai pedir um conselho de alguém. Aí você pede de 1, 2, 3, 4, 100. E aquelas 100 pessoas falou o que realmente você deveria fazer, mas não é aquilo que você queria, porque você quer outra coisa. E quando uma pessoa, ela chega para você e fala assim, não, faça dessa maneira. Aí você fala assim, esta palavra sim é de Deus. Por quê? Porque você quer muito que alguém fale aquilo que você quer, e não aquilo que realmente é correto. Nós vivemos uma época, isso sempre aconteceu, mas muito mais nos dias atuais, e devemos ter muito cuidado. Por isso Paulo falou a Timóteo, pregues a palavra. Quando a igreja deixa de pregar a palavra, ela deixa de cumprir a essência da sua missão. Porque a palavra, ela vai levar pessoas ao caminho correto. Se nós não chegarmos primeiro, o erro vai chegar primeiro. Os ensinamentos errados chegarão primeiro, os falsos mestres vão chegar primeiro. O maior sinal que antecede a volta de Jesus Cristo são os falsos profetas. Se nós não chegarmos primeiro, os falsos profetas chegarão. E aquelas pessoas que muitas vezes são leigas, elas serão engoldadas. E muito mais aquelas que vão querer um mestre segundo a sua própria concupiscência, ou seja, pecado da carne. A pessoa quer muitas vezes ser massageado o seu ego. Como por exemplo, às vezes você tem um líder da sua igreja que está te instruindo, orientando, aí você vai em qualquer lugar e alguém chega lá, está conosco em nosso meio, o missionário fulano de tal. Às vezes você nem é missionário, mas a pessoa encheu o seu ego e você já se acha capaz e em condições de fazer tal coisa, sendo que você ainda está em formação. Então, as pessoas vão querer procurar um mestre. Quando fala mestre, não está falando especificamente de um líder. Pode ser qualquer pessoa que você considera alguém que te instrua, mas a pessoa poderá te instruir errado, poderá estar
te dando uma direção que você vai tomar um caminho muito errado. A Bíblia fala caminhos que parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Então ele está dizendo assim, que terão comichão nos ouvidos, não querão ouvir a palavra da sã doutrina. O que é sã doutrina? Uma palavra correta. Um dia, quando Paulo ensinou a Timóteo o seguinte, você quer ser um grande obreiro, se nutre da palavra da verdade e da sã doutrina. Ou seja, o que nos vai levar a uma formação correta? Palavra da verdade e sã doutrina, uma doutrina correta. Então ele está falando assim, que essas pessoas, elas se desviarão os seus ouvidos voltando às fábulas, voltando aos erros, né? Então, Paulo está dizendo, Timóteo, pregues a palavra, use essas 3 fontes, que é corrigir, ensinar e instruir, porque muitas pessoas terão comichão nos ouvidos. E no final, ele fala a seguinte frase, ele diz, mas tu ser sóbrio, né? O que é ser sóbrio? Ou seja, é alguém que não se deixa se embriagar por qualquer pressão, por qualquer palavra, por qualquer situação. Muitas vezes você está ajudando alguém, instruindo alguém, e essa pessoa às vezes vem com uma palavra, te machuca, e você fica descentrado. Você deixa o emocional falar mais alto. Saiba de uma coisa, quem está na missão de pregar a palavra, não pode titubear. Isso pode acontecer. Aconteceu, por exemplo, com João Batista, um grande pregador. Se aconteceu com ele, não acontecerá conosco? João Batista, ele viu Jesus se apresentar no Rio Jordão e falou assim, eu não posso batizar você, eu preciso ser batizado por você. E você vem a mim? E Jesus falou assim, para que se cumpra a Escritura. Ele viu ali aquela manifestação, uma voz que se ouviu, este é o meu filho amado. Ou seja, João Batista foi testemunha da pessoa do Messias. Mas lá na frente, quando ele estava preso, ele chegou e mandou uma mensagem, és tu mesmo ou haveríamos de aguardar a outro? Ele titubeou. Isso pode acontecer. A pressão contra nós, em nossa missão de pregar a palavra, vai fazer muitas vezes que nós venhamos se sentir acuado. Então ele está dizendo para Timóteo a seguinte questão, ser sóbrio. A sobriedade é a ter a convicção, é estar centrado. É não deixar que nada venha te embriagar você, para que você perca o senso do propósito e da missão que você está seguindo, que é de pregar a palavra. Nós não estamos pregando qualquer palavra, mas estamos pregando a palavra de Deus. Não representamos qualquer reino, mas representamos o reino do Messias. Então, seja sóbrio, não se embriague com nada que este mundo venha tirar a sua atenção. Aí ele continua dizendo a seguinte frase, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista. Ou seja, se eu sou um evangelista, se eu anuncio a palavra, evangelista não no sentido de ter um título, mas de anunciar a palavra, então eu entendo que antes de eu fazer isso, eu vou sofrer. Então haverá sofrimentos, haverá perseguição. Então ele falou assim, sofre como evangelista. E ele no final ele fala, cumpra bem o seu ministério. Saiba de uma coisa, você é um anunciador de boas novas, você é um pregador da palavra, você é um servo de Deus. Talvez não tenha título de pastor, de missionário, mas você é um servo que prega a palavra. Então saiba como você deve seguir esta grande missão de ser um anunciador do Evangelho de Cristo. Estamos nos últimos dias, nos últimos momentos. Não perca o foco. Você representa o reino de Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Fortalece o teu povo, que são anunciadores de boas novas. Abençoa seus lares, suas famílias e o seu ministério particular de cada um. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Entre lá no YouTube, PRJ Motivações, curta, compartilhe, principalmente, compartilhe com seus amigos. Vamos ajudar outras pessoas nesta grande missão. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.